Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 16 de novembro, nós vamos meditar de Atos, do capítulo 13 ao capítulo 14. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Quero já te convidar para curtir esse vídeo, dar aquele joinha e compartilhar esta mensagem da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela gera vida por onde ela for. Então compartilhe aí no grupo da família, dos amigos, né? Convide mais alguém para se inscrever aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Isso é muito importante para o crescimento do canal, para o YouTube propagar esta mensagem, né? Facilitando com que outras pessoas tomem conhecimento desse conteúdo, né, que produzimos todos os dias. Então você se torna um parceiro, um evangelista, um missionário, juntamente comigo na divulgação da palavra de Deus. Então, vamos falar de Barnabé e Saulo, isso mesmo, na primeira viagem missionária deles, que é compartilhado aqui no livro de Atos, no capítulo 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaé, Colasso de Herodes, Tetraca e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, o despediram. E enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, anunciando a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinha também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pátimos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com Procôncio Sérgio Paulo era o nome do Procôncio, que era um homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpretava o seu nome, procurando afastar da fé o Procôncio. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: o filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele uma névoa de escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge, Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando Perge para Antioquia e para Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhe: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. E Paulo, levantando-se e fazendo com a mão um sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi.
O Deus deste povo, de Israel, escolheu nossos pais e exaltou o povo durante a peregrinação da terra do Egito, da onde tirou com braço poderoso. E suportando-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos. Então ele está relatando aqui nada mais, nada menos do que o Êxodo, os acontecimentos de Êxodo, né? Êxodo 12, Êxodo 1, Números 14, 34, Deuteronômio 1, 31, que fala dos acontecimentos da peregrinação do povo ao deserto. E, havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, lhe deu essa terra por herança. Deuteronômio 7:1 e Josué 14, ele está mencionando. Vencido cerca de 450 anos depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então, ele está falando de juízes aqui, capítulo 2, 16, 1 Samuel 3, 20. Então, eles pediram um rei e Deus lhe deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos, né? Então, aqui estamos falando de 1 Samuel 8, 1 Samuel 10, que fala ali de quando Saul se tornou rei em Israel. Foi o primeiro rei de Israel. Tendo tirado este, levantou-lhes Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Ele está falando de 1 Samuel capítulo 13, 1 Samuel capítulo 16 e Salmos 89 e 20 também. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus, linhagem de Davi. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, tendo da manifestação dele batizado por arrependimento. Então ele está falando aqui de Marcos, né? Capítulo 1, versículo 4, Lucas também fala sobre isso, Lucas 3:3, falando sobre o precursor de Jesus, que foi João Batista. Mas, ao completar João a sua carreira, dizia: não sou eu quem respondes, mas após mim vem aquele cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Então, estamos falando aqui, né, de João 1:20, Mateus 3:11, Marcos 1:7 e também Lucas 3:19, João 1:27, que todos eles vão repetir essa trajetória de João Batista. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros que temei a Deus, a nós nos foi enviada a palavra da salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que lhes leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram a profecia. E embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que este fosse morto. Então, Paulo está aqui diante da sinagoga relatando os fatos, não é? Que tinha se acontecido. E ele fala da morte de Jesus, mas também menciona que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E visto isto, por muitos dias, pelos que com ele subiram para a Galiléia, para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feito aos nossos pais, como Deus cumpriu plenamente para conosco, seus filhos, suscitando Jesus, como também está escrito no livro de Salmos, segundo tu és meu filho, eu hoje te gerei. Sabe onde está isso? Salmo 2:7. E o que Deus ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse a corrupção, desta maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas por Davi. Isso é profecia de Isaías 55:3. Não permitas que o seu santo veja corrupção,
Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto dos seus pais e viu a corrupção, né? Porém, aquele a quem Deus suscitou não viu corrupção. Então, ele está falando de Davi, né? Que mesmo sendo extraordinário, tendo um coração segundo, né, aquilo que Deus disse a respeito dele, um coração disposto a amar, um coração disposto a obedecer, um coração quebrantado, arrependido, era falho. Mas veio outro, né? Ele morreu, foi para junto dos seus pais, mas Deus ressuscitou um que não viu corrupção. Tomai, pois, irmão, conhecimento de que vos anunciai a remissão dos pecados por intermédio deste que não viu corrupção. Estamos falando de quem? De Jesus, né? Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vo-lo contar. E ao saírem eles, rogaram-lhe que no sábado seguinte lhe falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muito dos judeus e dos prosélitos, né? Então, quem são esses prosélitos? Aqueles que se converteram ao judaísmo, né? Então, ele fala das duas pessoas aqui. Do judeu, né? Que era aquele judeu de sangue mesmo, nascido ali, e aqueles que se converteram posteriormente, que eram de outros lugares e se converteram ao judaísmo. Piedosos, todos esses seguiram a Paulo, a Barnabé, e estes, falando, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. E Paulo e Barnabé vai ter uma função muito importante de pregar ao gentio. Então, no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, traduziam o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, foste pregado a palavra de Deus, mas postos que as rejeitai, a vós mesmo vos julgais indignos da vida eterna. E eis aí o que nos volvemos para os gentios, porque assim nulo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. E os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo de Deus, né? Proclamando o evangelho. O capítulo 14 ainda é a continuação dessa trajetória, dessa viagem missionária de Paulo e Barnabé. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus quanto de gregos. Mas os judeus incrédulos incitavam e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demorava-lhe ali muito tempo, falando ousadamente do Senhor, o qual confirmava a palavra pela sua graça, concedendo que por mão dele se fizesse sinais e prodígios. Mas dividiu o povo da cidade, uns para com os judeus e outros para os apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com suas autoridades para ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciavam o evangelho. Então, como perseguiram Jesus, agora estão perseguindo os seus discípulos e todos aqueles que se levantavam para proclamar a salvação.
Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado e paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Este homem, ouvindo falar de Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em voz alta: apruma-te direto sobre os teus pés. E ele saltou e andava. Quando a multidão viram o que Paulo fizera, gritaram em língua lincaônica, dizendo: os deuses em forma de homem baixaram até nós. E Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Então, já consideraram Paulo e Barnabé verdadeiros deuses, né? Um para eles era Júpiter e outro Mercúrio, porque viram milagres. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente à cidade, trazendo para junto das portas touros, grinada, queria sacrificar junto com a multidão. Porém, ouvindo isto, o apóstolo Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram no meio da multidão, clamando: senhores, por que fazei isto? Nós também somos homens como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e a vós anunciamos o evangelho, para que destas coisas vãs vos convertei ao Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuva e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão que oferecessem sacrifício. E Paulo aqui, veja só o que vai acontecer com ele. Sobrevieram, porém, judeus da Antioquia e Icônio e instigaram a multidão a apedrejarem Paulo, arrastando-no para fora da cidade, deram como morto. Ou seja, bateram tanto, apedrejaram tanto, que pensaram que Paulo estava morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. Fortaleceram a alma dos discípulos, exortando a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição dos presbíteros, depois de orar com jejuns, e encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Atravessando Psídia, dirigiram-se a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atalia. E dali navegaram a Antioquia, desde que tinha sido recomendado a graça de Deus para a obra que havia já cumprido. Ali chegados, reunidos à igreja, relataram quantas coisas fizeram Deus com eles e como abriram os gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e queremos aprender com esses servos, Barnabé e Paulo e tantos outros, que colocaram as suas vidas à disposição do reino de Deus, sempre proclamando o Teu evangelho, estabelecendo o Teu reino por onde eles passavam. Nos ensina, Deus, também colocarmos a nossa vida para testemunharmos o Teu evangelho aqui nessa terra. Por isso colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.